Tá começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Floripa e também nas nossas plataformas de áudio. Para você que é mais do áudio do que do vídeo, já segue a gente lá no Spotify para você ouvir o Giro Total em formato podcast. Mas se eu fosse você, eu assistiria esse programa porque só aqui você vai ver o trio ternura do jornalismo esportivo catarinense de uma forma que você nunca viu. Certo, Jéssica Sescon? Certo. É isso aí. Só aqui você vai ver. Tem que nos assistir pra acompanhar, senão vai perder várias piadas internas aí que não assistir a gente. Eu acho que as piadas internas valem mais até que o próprio conteúdo, mas enfim, a gente vai divulgar uma hora a caixa preta do Giro Total. Rodrigo Faraco, mais um Giro Total, meu. Estamos aí em reta final de Campeonato Catarinense, mas com muita coisa acontecendo também. Eliminatórias da CONCACAF mexendo com o meu final de semana. Então, vamos embora. Com as tuas finanças. Chico, não temos nenhum representante da capital na final do Catarinense, mas tem o Giro Total para consolar a nossa audiência. Giro Total, e com muita coisa legal. Aqui o aquário hoje está repleto de bons assuntos. E a final do Catarinense entre as duas melhores equipes, que mereceram estar na final. Os nossos não mereceram, não estão. Show de bola, falou e disse Chico Lins. Agradecendo vocês aí pela audiência do último episódio, que foi muito legal. Atingimos a nossa meta de 1000 views, não atingimos, mas para isso resolvemos apelar. E se a gente chegar a 1000 views neste episódio, Chico Lins fará uma apresentação musical no episódio seguinte, certo, Chico? Tá em contrato. Vai ter 400 agora. O Chico Lins vai entrar pro TikTok. O Chico Lins é o nosso próximo TikToker da empresa, que a gente tá trabalhando a imagem A empresa dele. já tá bem de TikTok. Faracão, vamos começar depois do seu... Vamos lá. Roda a vinheta. Dando início aqui nos nossos trabalhos para ver o que o pote mágico do nosso diretor Rafa Souza nos reserva. Jéssica Sescon, por favor, pega a boa aí pra gente começar o programa de hoje. Bora lá. Qual é o esquema? Diante do cenário de incertezas no Avaí, qual seria o esquema de jogo ideal para que o time tenha chances de permanecer na Série A? E aí, Faraco? Porque assim, né, a gente viu uma semana passada muito conturbada, com muitas... entrevista coletiva do William Thomas, demissões, mas enfim, não chegou ninguém novo, pelo menos de peso, assim, que você passa, estamos começando a resolver o problema e o campeonato vai começar daqui uma semana, 2 semanas. O Avaí já tem um desafio importante pela frente contra o América Mineiro. Como é que a gente faz tem como fazer uma campanha de contenção de prejuízo para o Avaí começar a, pelo menos, ser um time competitivo numa competição muito mais difícil que o Catarinense? Essa questão de sistema, o Avaí ele vai ter que ser mais defensivo do que ofensivo na Série A. E em alguns jogos, dentro de casa, ele vai ter a bola, vai ter que tomar iniciativa, vai ser cobrado nesse sentido. Mas na grande maioria dos jogos, o Avaí vai ter que marcar muito, competir muito e aproveitar as poucas chances que ele vai ter nas partidas. O nível da Série A está muito alto. A tendência é de crescimento ainda, é um campeonato que nos últimos anos cresceu muito, com investimentos que têm chegado, com jogadores de mais alto nível, e o Avaí não está inserido nesse cenário dos jogadores de mais alto nível e dos investimentos. O Avaí vai ter que se virar com o que ele tem, mas vai ter que reformar o grupo de jogadores atual. E essa reforma, a gente já falou algumas vezes, já está atrasada, o time do estadual não deu certo. É um time que vai ter muitos problemas no Campeonato Brasileiro. Então, a palavra é competir. Né? Não tem abuso, nem tentar dar show, espetáculo, longe disso. Competir. Tentar competir o máximo possível. Chico, aquela cobrança do início do ano de não só por resultados, mas de um esquema de jogo, de um estilo de jogo, de um futebol mais bem jogado, fica um pouquinho em segundo plano nesse momento, sendo que o Avaí precisa, de fato, ser competitivo, como disse o Rodrigo, né? Tipo, entrar para pelo menos, a gente vai precisar ganhar os pontos dentro de casa, jogar pro empate fora, enfim, aquele beabá da permanência na Série A. Olha, o César, o Avaí, dentro dessa competitividade que ele vai precisar na Série A, ele vai precisar ser um time muito organizado, mas muito organizado. E eu acho também, de uma maneira onde você privilegia o sistema defensivo e tem uma contra-ataque, transição ofensiva, com velocidade. Aproveitar as poucas oportunidades, talvez, que tenham durante os jogos contra as principais equipes. Claro que vão ter jogos aqui na sacada, contra equipes
sem um poder de investimento tão alto, que o Avaí, de repente, vai poder até propor um pouquinho de jogo. Mas a minha preocupação é que o time do Avaí, que precisa ter uma organização defensiva, armar o time de trás para frente, tem no seu técnico um cara que não tem essa característica. O perfil do Barroca não é o cara, olha, o time do Barroca é ajeitadinho atrás, se defende bem, ataca com velocidade, faz o contra-ataque com velocidade. O Barroca não tem esse perfil. E aí a gente está vendo, hoje faz 11, 12 dias da eliminação do Avaí, hoje parece que pintou aí notícia de um zagueiro, Douglas, né, quando a gente está gravando isso. Houve mudanças internas de preparação física, de análise de rendimento, mas em termos de reforços ou que o time tem uma cara ainda não apareceu. Eu acho que o Avaí planejou tudo errado no começo do ano e está demorando de novo a se organizar para o Campeonato Brasileiro, que, como o Rodrigo falou, vai ser duríssimo. Duríssimo, para muitas equipes e mais ainda para o Avaí. É por aí, né, Jéssica? As previsões são pessimistas, mas se trata da realidade que a gente tem hoje, né? Vindo do Avaí, né? A gente não vê nenhuma projeção de melhora num curto prazo, pelo menos. Eu acho que provavelmente o William Thomas, enfim, o departamento de futebol do Avaí deve estar procurando novos nomes e tentar trazer contratações, né? Acho que devem surgir aí alguns nomes ao longo desse período. Já deveriam ter chegado, né? O Avaí já deveria, no cenário ideal, estar trabalhando. O Barroca estar treinando o time já, entre aspas, fechado para esse Brasileirão. Não é o caso, muito pelo contrário, né? O Avaí ainda está formulando uma equipe. A impressão que dá é que o catarinense não serviu de nada para o Avaí, porque não serviu para ele estabelecer um modelo de jogo, não serviu para estabelecer um perfil de jogador, não serviu para testar, né, jogadores. Tempo. Assim, realmente foi um período jogado fora, como se o ano estivesse começando agora para o Avaí, o que é bem preocupante, né? Tendo em vista que o Campeonato Brasileiro não vai perdoar, não vai dar espaço para isso, né? Para esse erro acontecer, um erro de planejamento. Então, é isso que pesa mais para o Avaí. Agora, em primeiro lugar, o Avaí tem que ter jogadores capazes de fazer funções em campo à altura de uma Série A. E eu não falo tecnicamente, falo fisicamente, né? Combater os times grandes, combater esses times que vão vir com tudo para cima do Avaí. Como é que vai fazer isso? Com jogadores que têm essa capacidade física e também, né, claro, psicológica, mas principalmente física, muito mais do que técnica, de percorrer em campo que precisa ser percorrido para fechar esses espaços, né? E hoje o Avaí não conseguiu fazer isso contra os times de Santa Catarina, né? Não conseguiu fazer. Então acho que passa muito por isso, assim, qual o esquema ideal para o Avaí? Acho que não é tanto o posicionamento dos jogadores em campo, né, com a exceção do buraco que hoje tem no meio campo, né? O esquema, ele na grande maioria das vezes ele não diz muito. O que diz respeito às movimentações que os jogadores vão fazer no de campo, o comportamento. E hoje o comportamento dos jogadores do Avaí está muito abaixo do que precisa acontecer. Então acho que o Barroca tem que encontrar esse esquema conforme os jogadores que ele tem, mas o Avaí vai ter que buscar jogadores que possam entregar pelo menos uma intensidade maior no Brasileirão. Quer ver um negócio que o Avaí não pode abrir mão, né, numa Série A como essa, com todas as dificuldades? É a bola parada. Sim. Bola parada tem que ser... Tá pensando nisso agora, quando a gente falou do Douglas. Bola parada do Avaí, ela tem que ser a exaustão, assim, o escanteio, a cobrança de falta lateral. O Avaí tem que ter um batedor de falta que possa fazer um golzinho, porque um gol muda a história do jogo. Não vai ser o Paulo Baia. Eu ia falar do Paulo Baia, eu fiquei com medo do Pará. Não vai ser o Paulo Baia, né? É muito mais corajoso que eu. Mas tem que ter esse capricho da bola parada para um time que tem poucos recursos comparado com os grandes times que ele vai enfrentar, tem que ser a exaustão. Estamos sem. Vamos explicar aqui, ó. O que foi a nossa produção me informou que estamos sem a corneta. Eu não tenho palavras para descrever o feito. A produção falou assim, tô sem a corneta, daí eu tô ajudando aqui na sonoplastia. Não foi uma corneta muito boa. Mas valeu. Mas cara, é o que deu para fazer nesse momento. Posso ver aqui. É o que o Avaí precisa, de voluntários. O bom é que agora eu vou ter a prerrogativa de encerrar o papo quando eu quiser, né? Vamos lá. Cara, essa corneta deve estar ali atrás. Vamos lá. Final Underground. Camboriú e Brusque desbancam a dupla da capital e decidem o título. Surpresa. Posso começar? Por favor. Desbanco a dupla da capital, eu acho um pouco pretensioso. Né? Primeiro porque o Avaí não entrou no campeonato. Era o grande favorito, em nenhum jogo do campeonato o Avaí mostrou a pretensa superioridade que nós mesmo, eu dava, né? Uhum.
O Figueirense, eu não contava o Figueirense para chegar numa semifinal. Eu imaginava o Figueirense fazendo um campeonato melhor do que o ano passado, mas chegou na semifinal por méritos, alguns bons jogos, né? Faltou qualidade. Eu acho que Brusque é o melhor time do campeonato, sem a menor dúvida, pode até não ser campeão. E o Camboriú é uma surpresa muito positiva, muito legal. A gente estava falando do Nhoff aqui, do trabalho do Luan Carlos, o trabalho de toda a diretoria, toda a estrutura do Camboriú crescendo, né, dando estrutura para o time, para a sua equipe, estádio, bons jogadores, os jogadores que vão jogar a final depois vão estar em time de Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Camboriú está na final merecidamente. Eu acho que desbancaram. A final é muito boa para o campeonato, porque a gente vê um Brusque ascendente nos últimos anos, que pode finalmente aí chegar ao seu título, e vê um Camboriú que agora começa com uma força, que já tem Série D no ano que vem, já tem a Copa do Brasil, e que é mais um time aí que pode trilhar um caminho tão legal quanto o Brusque trilhou nos últimos anos. Então eu acho muito legal essa final, e a final merecida. Os dois times mereceram estar nessa grande final. Então você diria que foi tipo uma meia surpresa, vamos dizer assim, né? O Brusque já vem construindo, já vem trabalhando com esse pelo título há Camboriú, bastante sim, tempo. claro. Pelo Camboriú... Mas pelo que ele vem jogando... Ah, não, de forma alguma. O que eu digo mais da surpresa é para início de campeonato, você olha e fala assim, pô, não é nada difícil você imaginar o Avaí na final do campeonato com o projeto que havia ali se prometendo, com o projeto de Série A, um elenco com jogadores mais conhecidos, uma suposta estrutura de organização mais definida e, é claro, o campeonato provou o contrário. Não, o Avaí tinha uma meia obrigação de estar nessa final, Sim, né? é nesse sentido. Pelo investimento, é aquela história toda que a gente sempre falou, né? O time da Série A desse ano veio de um acesso, ou seja, manteve base. Então o Avaí fez muita coisa errada para não estar na final. A final do campeonato, em tese, seria Avaí e Brusque. Essa seria a final desse ano. O Brusque, porque também previsível, né? Manteve uma base e tal, e tá aí confirmando, né? O Brusque fez o caminho que a gente esperava dele. O Avaí é que não fez. E até o cruzamento entre os dois foi mais cedo, ocorreu mais cedo, justamente porque o Avaí não fez a parte dele. Então, é bom, acho que é uma final histórica, né? Toda final mas essa é mais. Porque se você pega em Santa Catarina, que desde 92, quando o Brusque foi campeão, a gente não tem nenhum campeão diferente. Tirando os 5 ali, Criciúma, Joinville, Avaí, Figueirense e Chapecoense. Esses ganharam todos os títulos de 92 para cá. A gente vai ter um campeão diferente. A gente pode ter de novo o Brusque, que foi campeão em 92. Ou a gente pode ter o Camboriú, que aí seria uma surpresa daquela gigantesca. O campeonato ficaria mais histórico ainda em termos time de... que subiu esse ano, foi vice-campeão. Um time fundado em 2003. Sim, sim. Eu tô falando de 92. Não, o Camboriú nem sonhava, imaginava em existir. Interessante, né? A Dani trouxe no grupo hoje de manhã, lá do grupo da NSC, que o Brusque Camboriú fizeram a final há 7 anos da Série B do 2015. estadual, né? Então, tipo assim, você considera uma grande evolução desses clubes ou é mais porque os da capital ficaram para trás, Jéssica? Não, eu vejo uma grande evolução desses clubes, porque, claro que os times da capital deixaram a desejar. E capital, e Criciúma que não tá, e Joinville que não tá há bastante tempo, sim. Mas a gente vê um trabalho muito bacana no Camboriú e no Brusque, então não tem como a gente tirar essa competência deles, né? Eu acho que foram os dois fatores, né, que culminaram nessa situação. Agora, quando a gente vê o confronto do Figueirense com o Camboriú, a gente viu o confronto de dois treinadores que têm inteligência, que jogam com um time bem postado, enfim, com dois times bem organizados, com ideias atuais, né? Claro que não são o Ancelotti, mas são dois treinadores que estudam bastante e tentam transferir isso para os seus times. Então, a gente não viu um treinador desatualizado que acabou vencendo um Avaí que estava despreparado. Não, a gente viu os 4 times que foram para a semifinal foram 4 times que estavam jogando muito bem, futebol muito bom, né? Com ideias legais, com propostas boas, interessantes. Então, tem um mérito muito grande dessas equipes também. Claro que se o Avaí tivesse conseguido fazer o que se esperava, provavelmente o Avaí teria tirado pelo caminho um desses times e teria chegado até a final. Mas ainda assim a gente veria o bom trabalho desses treinadores acontecendo. Talvez não chegando até a final, mas também avançariam, teriam um destaque nesse catarinense. Show de bola. Ô Rodrigo, e você vê um favoritismo assim tão acentuado do Brusque? Vamos só deixar o Chico atender. Não, Isso é a corneta? É a corneta. Ah, agora Eu tô sim. melhorando. Pô, aí sim, cara. Hein, Ó, gostasse dessa? Isso aqui é investimento. É a quarta cavalaria, rapaz. Tecnologia, Não, termina aí, mas já a corneta já tocou.
Não, Só pra dizer, o 10 Brusque, segundos. o Brusque é favorito. Porque o Brusque passou pelo Concórdia ontem em ritmo de treino, né? A impressão que dá é que o favoritismo muito acentuado. Você acha que o Cambura pode aprontar ainda Não nessa por final? isso. Eu acho que para ganhar ele vai ter que Ou a jogar Cambura? mais do que jogou nas semifinais. Para ganhar do Camboriú, vai ter que jogar bem mais do que jogou nas semifinais. Mas ele é o favorito. O Camboriú é a zebra. O Camboriú... mas é a zebra por quê? Porque não tá mostrando futebol. Não, é a zebra porque é a zebra, gente. Olha o campeonato que a gente fez. Se a gente começasse lá, o Camboriú vai ser finalista. O Camboriú vai ser campeão. Os caras iam chamar a gente de maluco. Sempre vai ser zebra. Então ele é a zebra na final. Isso não tá, eu não tô dizendo que não teve mérito de chegar na final. E que não pode ganhar. Mas é a zebra. Historicamente é a zebra. O Brusque carrega esse peso de ter que ser o campeão. Até porque ele vem batendo na trave, né? Ele foi vice-campeão em 2020, semifinalista em 21, agora finalista de novo. Então tá na hora do Brusque dizer assim, eu tô aqui, cheguei e vou levar. E esse é o campeonato pro Brusque. Vamos ver se ele confirma, né? Até pela questão do investimento, da folha salarial, Também. tudo aquilo que a gente já falou nos programas É o anteriores. segundo investimento do campeonato, né? Próximo tema aqui, então, e já pedindo pra você, deixa nos comentários aí quem é o seu favorito pra final do Catarinense, arrisca um placar aí, a gente pode divulgar, inclusive, na próxima edição do Giro, que vai ser na quinta, a gente já vai ter tido o primeiro jogo, se alguém acertar boa, a gente fala aqui no ar. Tô fazendo aqui o sorteio da Copa do Brasil. Show. Que não tem nenhum catarinense, né, infelizmente. Nem gaúcho. Da gaúcho tem, né? De bom tamanho, Figueirense foi no limite das suas possibilidades ou ficar de fora da final deve ser motivo de cobrança? Dá pra cobrar o Figueirense, Chico? Você falou um pouquinho disso na resposta passada, sobre o Figueirense ter feito uma boa campanha, não se esperava que o Figueirense talvez chegasse à final, mas como o time cresceu muito durante a competição, gerou uma expectativa na torcida também de que o time pudesse ir mais longe, né? Eu acho que não dá para... Olha a decepção. Não, o Figueirense... É só lembrar do campeonato do ano passado. O Figueirense não classificou para a segunda fase, depois entrou numa carambola lá por causa do Ercílio Luz e perdeu em quartas de final, apesar de ter feito um bom primeiro jogo aqui no Scarpelli contra o Chapecoense. Mas não é decepção. A gente nota um trabalho bem feito na parte tática. É um time que dá para notar a organização. É um time que tem uma intensidade legal jogando. Mas falta o que a gente está dizendo desde o começo, desde a Recopa, até que a gente viu esse time pela primeira vez. Principalmente do meio para frente, falta muita qualidade técnica, né? E com a ausência do André, isso aí ficou mais claro ainda. Como então, evidente. Não dá para... Claro que o Figueirense, numa semifinal contra o Camboriú, quando deu assim, olha, acho que o Figueirense pode passar. Mas o Figueirense, em nenhum dos dois jogos, jogou melhor do que o Camboriú. O Camboriú foi superior na eliminatória do Figueirense. Eu não classifico o campeonato do Figueirense como ruim ou como decepção. Para mim foi um bom campeonato e só não chegou à final por uma falta de qualidade técnica e de elementos de reposição. A gente viu no primeiro jogo contra o Camboriú, no Maurício não jogou, entrou o Pablo e foi um Deus nos acuda. No segundo jogo o André repetiu a ausência. E aí o Luiz Gustavo não substitui a altura. Então eu acho que não, campeonato bem razoável. Acho que o Figueirense sai com uma base para o Campeonato Brasileiro da Série C, que é o principal objetivo. Vai precisar de reforço, o Rodrigo vem falando isso muito em todos os programas, falta reforço em todas as linhas, o goleiro tem, mas falta um reforço para a defesa, para competir com o Luiz Fernando e com o Maurício, falta um meia para ajudar ali no meio de campo com o Oberdan e agora com o Léo Arthur, e falta principalmente um atacante de área. Esse pode ser o diferencial do Figueirense na Série C. Ô Jéssica, isso ficou meio claro nessas semifinais, né? Você vê uma primeira partida ruim do Figueirense aqui em casa, onde se esperava muito, com o apoio da torcida e tudo mais. E o Figueirense fez um jogo melhor, eu diria, lá na casa do adversário, criou chances, mas daí a questão da qualidade técnica gritou aos olhos de todos, né? O Figueirense tinha que ter feito o jogo correto aqui, no Scarpelli, né? Aqui era a chance do Figueirense superar o Camboriú e o Figueirense errou aqui coletivamente. Acho que taticamente aqui teve um erro. Acho que o Júnior Rocha demorou para compreender o que estava acontecendo na partida e demorou para mudar ou para encontrar essa alternativa que às vezes a gente tanto fala aqui. Lá, já no jogo de volta, era muito mais confortável para o Camboriú dominar o Figueirense, porque o Figueirense já tem ao longo do campeonato os times já foram descobrindo como é que o Figueirense joga, quais são as principais peças, quais são os caminhos que o Figueirense encontra para chegar no gol, para chegar no ataque, e o Camboriú soube
neutralizar, né, esses caminhos e esses jogadores. E aí, quando foi pro jogo de volta, precisando reverter a vantagem, ficou tudo muito mais complicado. Aí apareceram as qualidades técnicas que faltam ao Figueirense, ofensivamente e defensivamente. O Figueirense falhou nesse segundo jogo, lá no ataque, na hora de definir, e na defesa. Isso ficou muito claro. São tomadas de decisão que a gente via, que faltava, o que demorava a acontecer, e isso é algo que o treinador não consegue chegar. Às vezes o treinador chega repetindo muito uma jogada, então aquilo se torna automático para o jogador e ele toma essa decisão mais rápido por se tornar automático. Mas quando as coisas não fogem do que foi treinado, depende muito desse intelecto do jogador. E aí acho que começou a pesar um pouquinho pro Figueira. Figueira encontrou pela frente um time que era igualmente racional, igualmente preparado, né, igualmente atento à questão tática, e aí ele sentiu uma dificuldade muito maior. Como que eu vou superar esse outro time, sendo que ele faz as mesmas coisas que eu em campo? Sendo que ele consegue ter essa percepção de jogo que nem eu. Que ele consegue entender o jogo que nem eu. É preparado que nem eu para esse jogo. Então, aí entra o que é mais do jogador. E faltou isso ao Figueirense. Ofensivamente e defensivamente. Às vezes acho que a malice que vem para bem. Talvez isso é para dar um alerta na direção, de fazer a leitura correta dessa situação e o que precisa melhorar no Figueira para buscar o objetivo que é subir para a Série B. Fanaco, tem 3 lances, vamos dizer assim, de memória que dá pra gente ilustrar muito bem o que a Jéssica acabou de dizer, né? O gol feito que o John Clay perdeu com aquela bola que todo atacante quer, né? Quicando na frente dele, pedindo pra entrar. A falha no segundo gol Luiz foi o Fernando. segundo gol que foi a falha do Luiz Fernando? Luiz Fernando do segundo gol. Aquela espirrada de taco. E no primeiro gol, o Rodolfo Castro, mais uma vez, né? Você acha que o Júnior Rocha tirou o máximo que esse elenco poderia dar para esse catarinense e agora, sem reforços, a gente vê que o Figueirense não vai ter um sucesso maior na Série C, é mais ou menos por aí? Eu acho que o Figueirense cumpriu... É difícil falar isso, tá? Mas cumpriu a parte dele. Por que é difícil falar isso? Porque o Figueirense tem 18 títulos com Santa Catarina, então tem sempre que ter a ambição de mais, né? Uhum. De estar na final, de ganhar campeonato. Nesse sentido... Tem que haver essa cobrança, mas não é uma cobrança assim ao Júnior Rocha e a este grupo. É uma cobrança do Figueirense com o Figueirense. Internamente, o Figueirense não pode se dar o desprazer de no ano que vem não dar mais um passo, entendeu? Então ele tem que trabalhar nesse sentido. Estou falando do Figueirense direção, departamento de futebol, querer sempre mais, evoluir em cima do que foi construído esse ano. Mas o que foi construído esse ano foi... Eu escrevi sobre isso, não posso ser incoerente, né? Eu acho que as metas foram cumpridas. O Figueirense bateu nos muros em que ele não conseguiria ultrapassar. Que se ele ultrapassasse, seria pra gente assim, pô, que legal, o Figueirense de novo conseguindo. Cuiabá na Queimaria Copa do Brasil. etapas, eu acho até. Né? Pode ser. E até, de repente, trouxesse uma visão... enganadora, né, para a Série C. Porque eu acho que o Figueirense precisa do goleiro que está aí, que é o Wilson, de um zagueiro para ser titular, para jogar com o Maurício. Precisa... Só um minuto, desculpa. Diante do que aconteceu, e sem realmente querer personalizar a crítica e tal, mas você acha que a gente tem um goleiro confiável que é o Wilson, um cara que já se provou no Figueirense, enfim, um ídolo histórico do time. Mas diante do que aconteceu, você acha que, por exemplo, o Rodolfo Castro é um reserva confiável para o Wilson? Não tem nenhum problema ele ser o reserva do Wilson. O problema é ele ser o titular que não passa confiança. E que sempre na hora H, nas horas mais que se espera, que se precisa, falha. E falhou de novo. Então ele vai ser o reserva do Wilson, tranquilo, não tem nenhum problema. Não precisa descartar o Rodolfo Castro, não serve mais para nada, não é isso. Mas não era para ser, a gente já tem falado isso desde o ano passado, quando o Emerson Júnior chegou e era melhor que ele. E o Jorginho bancou o Rodolfo Castro. Então, o Wilson tá aí. Na zaga, um titular para jogar junto com o Maurício. O Maurício mostrou mais futebol do que o Luiz Fernando. No meio, 2 jogadores para serem titulares desse meio de campo. E no ataque, 2 jogadores também. Isso, para mim, é o básico, o plano básico do Figueirense para ele ir para a Série C. Pensando em titulares, tá? Não tô pensando em composição de grupo. Pô, mas é quase um time, cara. Não é quase um time, são 5, 6 jogadores. É metade de um time. Mas é isso. Em todos os setores, né? O Figueirense não tem ataque, gente. Pra Série C tem que empurrar a bola pra dentro. O Gustavo Henrique não é esse cara. E os outros, o Endriel fez os gols, mas não é a função do Endriel fazer os gols. Ele vai ajudar.
Então, para mim é isso. 2 atacantes, 2 meias, um zagueiro e o goleiro que já tá aí. O próprio Oberdan caiu muito de produção, né, Chico? Não, o Oberdan, quando ele era surpresa, ele aparecia mais e fez bons jogos. A partir da metade, fez gols contra o Avaí, ele jogou muito bem dos 2 jogos, contra o Cuiabá. Teve um jogo aqui contra o Marcelo Dias, ele jogou bem. Mas só que quando os adversários começaram a estudar mais, a saber que a bola passava por ele, e ainda mais quando o André não podia jogar, aí ele ficava um pouco sobrecarregado. Ele teria que aparecer mais, ele ficou preso na marcação. É uma etapa que também ele vai ter que passar, porque agora ele é Oberdan, do Figueirense, um bom jogador, que fez gols bonitos, que fez gols importantes. E ele está num outro patamar, vamos dizer, da sua carreira. Ele vai precisar acrescentar coisas no seu jogo. Até porque ele está sendo mais visado agora. Mas eu acho que ele é titular e ele vai ser importante nessa caminhada do Figueirense na Série C. Jéssica, só para finalizar, o Júnior Rocha falou não sobre eliminação, mas falou sobre final de um laboratório, né, do Catarinense. É mais ou menos por aí, né? Ontem o Júnior Rocha ele evoluiu, inclusive, nas coletivas pós-jogo, assim. No início ele era muito na emoção e chegava pilhadaço. Eu achava legal isso, ele era bem genuíno. Bem visceral, assim, né? E acho que é importante o treinador mostrar que tem um sangue ali correndo e não é um robozinho. Agora, ele mostrou que fez uma leitura bem legal, bem correta, assim, da partida, do campeonato. Se mostrou ciente das falhas do Figueirense, sem expor os jogadores, né? E comentou o que precisava ser feito. Ele trouxe, claro, triste por não chegar à final, mas ele trouxe a visão de que a missão foi cumprida, que ele realmente conseguiu dar ao Figueirense o que o Figueirense precisava. Se a gente voltar lá em janeiro, no início do ano, a gente vai ver que o Figueirense, era nada, a gente não sabia o que esperar do Figueirense. Quem que era o Figueirense no início do ano? A gente não sabia dizer qual que seria o modelo de jogo, o que o Figueirense poderia almejar ou não. A gente não sabia como opinar, né, em cima do Figueira, porque a gente não sabia o que esse time podia entregar. Hoje a gente sabe. A gente sabe onde é que o Figueirense está. O que o Figueirense precisa fazer ainda? Em que lugar da escada ele está para chegar no acesso à Série B? Então, ele se mostrou bastante ciente disso na coletiva. Acho que foi uma boa entrevista. Show de bola. O problema é grana, né? Eu tô sabendo eu, né? já que o Figueirense foi atrás de alguns jogadores no estadual e eles ganham mais do que o Figueirense pode pagar. Informou. Ter avançado mais uma fase na Copa do Brasil seria... Para mim seria fundamental. Fundamental. Mas pegou o Cuiabá, que também não era... Ó, esse aqui é bom, hein? A gente tá gravando na segunda-feira, day after do Oscar. Então tem aqui... Todo mundo odeia o Chris. Quem errou mais no episódio do Tapa na Cara? O Chris Rock pela piada, ou a péssima piada, aliás, ou o Will Smith pela agressão? Chico Lynch, disserte, por favor. Cara, eu acho que aí não tem lado certo, sabe? Não é isso, não é ficar em cima do muro. Essa coisa do bullying, de mexer com o defeito do outro, eu acho muito perigoso, né? Ainda mais no momento que a gente vive, né? Esse tipo de piada não tem graça para mim, né? Agora, a reação do Will Smith eu achei exagerada. Porque ele poderia pegar o microfone, e ele ganhou o Oscar depois. Eu sei que talvez eu tivesse a mesma vontade que teve o Will Smith, né? Não sei se eu faria, mas eu teria a mesma vontade de mexer com a minha mulher, mexer com uma pessoa que eu amo, que ela tem um problema de saúde e aquilo ali for retratado para todo mundo, de uma maneira jocosa. Então, não é legal, mas seria muito mais interessante e um tapa muito melhor dado se ele pegasse o microfone e falasse, a minha mulher tem um problema, eu acho que esse tipo de piada não tem a menor graça e a gente já passou dessa fase, então eu acho que sem a menor graça o Chris Rock e o Will Smith pisou na bola na reação. Ele tinha razão, mas aí ele perdeu a razão. Ou pega o cara na coxia lá atrás e fala, meu irmão, você tá maluco? Como é que você vai... Mas eu acho que ali a representatividade do Oscar, o microfone, essa gente quando fala tem eco, pega ali e acaba com o cara na palavra, bicho, sabe? Eu sinceramente, sim, o discurso dele foi maravilhoso. Eu acho o seguinte, o humor americano eu acho bobo demais, cara, sabe? Eu acho muito bobo essas coisas de... Eu não sei, cara, eu acho... inclusive... Não gosto, pelo menos não faz aqui. Prefiro o nosso humor que a gente brinca aqui. Mas tem uns brasileiros inofensivo. também... Inofensivo, sem bullying. Não, vocês dois fazem bullying comigo. Isso é verdade. Cuidado que... Mas eu... vão tapão com o cara. Mas, Chico, sabe que eu penso sobre isso, assim? Toda vez que você vai fazer alguma coisa que pode se chamar de humor ou de graça e tal,
você corre um risco, né? Por exemplo, a primeira vez que eu sentei aqui com vocês, eu mal conhecia vocês pessoalmente, né? A gente nunca tinha tido nenhum contato. Eu agora vou te confessar, tu escapou. E aí o que acontece? É claro que os caras vão muito acima dos limites do aceitável, mas esse limite é muito pessoal, né? Do que pode ser pra você, pô, te pegar num ponto que tu não gosta e tal. Então, sei lá, o primeiro dia tu falou o negócio do cabelo do Chico, lá eu dei risada e tal. Pô, ele poderia olhar e falar assim, cara, esse cara não me conhece, esse cara, e se ofender profundamente. Foi o que aconteceu ali. É claro que eles levam num limite extremo, né? Falar de uma pessoa que tem uma doença autoimune e tal, numa festa com a audiência do Oscar, que é um pouquinho maior que a do Giro Total. 1.100 visualizações do Oscar ontem e a gente tá buscando chegando 1.000. 1.100. Mas toda vez que você se propõe a fazer uma brincadeira, entre aspas, você corre o risco de tomar o contra-ataque, né? Eu acho que o apresentador, ele errou, né? Muito, errou. Inclusive está se revendo a questão de colocarem apresentadores com esse perfil de ficar sempre pegando pesado, porque já é Mas isso é a tradição no Oscar, né? Já de outras edições. É sempre um ator que transita ali com a comédia, né? Então tem essas piadinhas e tá sujeito a isso, né? Agora, eu também acho que o Will Smith não precisava ter feito o que ele fez, só que eu não sei, né? Cabeça quente na hora, tu tá com um problema sério e fazem uma brincadeira. Eu não sei que tipo de reação, cada um tem o seu limite, né? E só que eu também acho que ele poderia ter pego o microfone, podia ter subido ao palco como ele subiu, ter pego o microfone. Eu gostaria de pedir que não se fizesse a piada. Eu fiquei extremamente chateado com a brincadeira. Acho que não vem ao caso. A porrada seria maior, né? Falar alguma coisa nesse sentido, maior, entendeu? Eu gostaria de respeito, né? Porque ele colocaria o bobalhão lá do apresentador no lugar dele. Mas é isso que eu falo, eu não sei que tipo de reação eu ia ter. Eu poderia ter a cabeça tão quente quanto a do Will Smith, chega lá e em vez de dar um tapa, até dar um soco no... porque família não tem, é difícil a gente administrar esses sentimentos, né? Essas reações. Ô, Jéssica, eu li uma outra crítica também, que o cara fala assim, você quer criticar o Will Smith, primeiro ganha um Oscar, aí você vai saber como é que você vai reagir. Sem isso, você não pode nem falar nada. Mas realmente eu também acho que não justifica o que ele fez. Eu não julgo ele. Sei que vai ser impopular essa minha opinião. Eu não julgo. Isso que eu tô falando, porque eu acho que o humor... O pessoal fala, então é censura. Não é censura, cara. É bom senso, entende? Sim, tu pode fazer humor com muita coisa, né? E quando eu faço, por exemplo, piada com o Chico, é porque eu sou amiga dele e eu sei que eu posso fazer isso. Não vou fazer isso com alguém que eu não conheço. Mais ou menos. Não é tão amiga assim. Não vê, agora, com a doença de alguém, né? E ele já sei. fez outras vezes, não foi a primeira vez que ele fez piada com ela. Eu acho que ele corre o risco, né? Tu faz uma piada assim com alguém na frente de todo mundo, mundo inteiro, de verdade, né? E parece que já existia uma animosidade ele não, ali, né? E ele não chegou lá e... verdade. E ele não chegou lá e deu um socão, ou sei lá. Não sou a favor da violência. Deu um tapa. O tapinha foi legal, hein? Um baita tapa, eu sei. Pô, mas aquela mãozinha. eu senti em casa. Aquela mãozinha, cara. Eu não tô defendendo nenhuma atitude, mas eu não julgo essa atitude. Eu acho que o Chris se passou. Total, assim. E ela ficou muito desconfortável na hora e o marido dela foi defender. Eu não acho que é tão absurdo assim. Lembrando que o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator ontem pelo King Richard, onde ele interpreta o pai das tenistas Serena e Venus Williams. Só um minutinho. O Rafa já tá apavorado. Só um minutinho. Não, cara, só pra finalizar, assim, o grande pesar, eu acho que o Will Smith percebeu isso na hora, tanto que o choro dele veio um pouco por isso, é que o cara tá no auge, no ápice da carreira dele e hoje estão falando que ele deu um tapa numa pessoa. O cara acaba de ganhar um Oscar e ele acabou perdendo o protagonismo do maior momento da vida dele profissional, pelo menos até agora. Por conta de um incidente que ele poderia ter evitado e se saído de uma maneira muito melhor. O outro é um idiota. Eu acho que vai ser revista essa questão o Chris Rock é uma pessoa genial. Mas ele tá se passando nas piadas. Desculpa. Chico. Todo mundo odeia o Chris, né? Como é que é? Não tem? Todo mundo odeia o Chris. Mas é isso, né? Mas vai ser revista. O momento era do Will Smith, era a noite da consagração dele. O cara ganhou um Oscar de melhor ator. E aí, hoje em dia, as capas dos jornais todas, dos sites, E a gente que é tuiteiro, né? Nós 4 somos tuiteiros. Cara, repercussão no Twitter. E aí todo mundo, lá do bem, lá do mal, lá do não sei o quê. Isso é muito chato, né, cara? Todo mundo, assim, tem que tomar partido. Pô, eu
Claro que a piada foi sem graça, e acho que eu faria o mesmo que o Will Smith, acho, mas eu estaria errado, é isso que eu estou dizendo, não estou julgando, não é julgar. Ó. Eu, se fizesse a mesma coisa, e eu acho muito provavelmente eu faria, né? Depende, eu não sei como é o tamanho do Chris Rock, de repente eu ia dizer, ó, cara, se tu fosse um pouquinho menor eu ia ir. Imagina, pô, ir lá, dar um tapão e receber 3. Sim. Daí não dá, mas eu acho que é isso, ele perdeu um pouquinho a oportunidade de dar um troco muito mais forte, muito mais impactante do que um tapa no, como diria o meu antigo, nos cornos. Exatamente. Jesse. Tema final. Foi a primeira? Faz sentido? Itália fica fora da segunda Copa do Mundo seguida, mas é campeã europeia entre os 2 mundiais. Vocês da imprensa, Rodrigo Falaco, me explica como é que um time que é campeão europeu, campeonato de seleção com o maior nível do mundo, fica fora da Copa de 18 e agora de 2022, sendo eliminado pela toda poderosa Macedônia do Norte. Isso aí explica por que a gente está errado quando a gente fala assim, o futebol europeu, referência. Nosso futebol sul-americano aqui, a nossa eliminatória é muito mais difícil, muito mais complicada do que a Eurocopa. Altitude, né? Pô, tem todos os... Quero ver agora. Macedônia jogou onde? Quero ver Jogou o seguinte, aonde? pegar a França e botar para jogar contra a Bolívia em 3.800 metros de altitude. Não, mas falando sério, não tem explicação, né? Não tem explicação. Isso aí, acho que a Europa poderia rever a fórmula das eliminatórias, de alguma maneira estudar, não para proteger as grandes seleções, mas para tentar, de certa forma, valorizar o próprio campeonato deles, porque o que acontece quando você tem o campeão da Eurocopa fora da Copa do Mundo logo na sequência? Poderia dar uma vaguinha, né? Todo mundo coloca um ponto de interrogação naquela Eurocopa que aconteceu passada. Então... Foi um ponto fora da curva. Tira um pouquinho de valor. Então que Eurocopa foi essa? Então, nesse sentido, de fazer, de repente, valorizar até a Eurocopa, dar uma vaga da Copa do Mundo para o campeão da Eurocopa. Como eles estão fazendo lá a Liga das Nações, que tem vaga para isso, vaga para aquilo. Então, poderiam ver nesse sentido para valorizar a principal competição que eles têm entre seleções dentro do próprio continente. Eu acho que é terrível para a Copa não ter a Itália. Seria essa. É muito menos Copa, uma Copa sem a Itália, né, cara? É a mesma coisa. A Copa sem o Brasil, Copa sem a França, Copa sem a Alemanha, Copa sem a Itália. Pô, sem a Holanda, sem a Argentina. A gente vai começar a se acostumar a 2 Copas seguidas mesmo, então aí é que a coisa fica meio maluca. Só que existe uma diferença grande entre a Itália da Eurocopa para essa Itália. Primeiro, os dois dos melhores jogadores da Itália na Eurocopa, o Chiellini e o Bonucci. Os 2 não jogaram. O Chiellini entrou no último minuto lá para tentar fazer um gol lá, entrar de atacante. O Bonucci não jogou. O Chiesa não jogou, que foi um dos melhores jogadores da Eurocopa. Um atacante, filho do grande Chiesa, que jogava muito, não jogou. E outro, o Jorginho estava na melhor fase da carreira dele na Eurocopa passada. E o Jorginho não está bem. O Jorginho teve uma queda em termos de rendimento. Então, essa Itália... Mas nem isso justifica, né? Não justifica. Mas eu estou falando que... Podia não estar no ápice, mas para ficar fora... Para perder para a Macedônia do Norte. Não, mas, por exemplo, o sistema defensivo da Itália na Eurocopa era tudo azeitadinho. Bonucci e Chiellini, que, os italianos já defendem bem. Chiellini e Bonucci voando. Jorginho na proteção e Jorginho aqui, fazendo o time jogar. E, claro, agora, é surpresa, é ruim para nós, é ruim para quem gosta de futebol, né? A Jéssica até comentava na semana passada, tem gente feliz. Eu, sinceramente, não vejo assim, olha, que bom a Itália tá fora, menos um para o Brasil ganhar. Sinceramente, não penso eu queria um Brasil e Itália na Copa do Mundo. Brasil e Itália na Copa do Mundo é o clássico dos clássicos. Que o álbum de figurinhas tivesse a Itália. E o Rodrigo falou também. O Rodrigo falou. A gente tem lembranças muito boas da Itália, na final da Copa de 70, e para minha geração, principalmente, o Rodrigo estava começando a ver futebol, é mais novo. 82? 82. Trauma? Eu chorava, eu não chorava que nem uma criança porque eu tinha 18 anos, mas eu era uma criança. Tinha 18 anos? Quantos anos eu tinha? 82 já? 18 anos eu tinha, eu estava me alistando no exército, tudo. E aí eu chorava, eu morava nessa época, eu estava na Lagoa, e peguei um barquinho no meio da Lagoa chorar, cara.
Peguei um baterinha que tinha ali em casa e chorava que nem uma criança, cara, porque pô, o Zica era meu ídolo, aquela seleção era mágica. E aí eu tive que ver Bruno Conte, Tardelli, pô, os caras, Paulo Rossi metendo 3 gols, o cara que não tinha jogado quase nada até então, mas era bom jogador, né? Então, pô, a Itália é Itália, cara, gente, é bonita. Os jogadores são bonitos também, né, Jéssica? Não posso opinar. Como não? Eu nem vou dizer o que tu acha bonito aqui pra... O Rafael, com certeza. Não, pois é. Mas tem uns treinadores aí que tu acha bonitinho também, que vai... Mas... Não, tu não pode falar, eu falo. Cara, pô, os caras são bonitos, os italianos são bonitos. Italianos são bonitos. Elegantes, Não, o feio ternos bem cortados. O feio né, italiano é bonito. O feio Isso é italiano impressionante. O cara é muito feio, mas é bonito, cara. Até o feio é bonito. Até o... boa. Pra terminar foi boa. Pra terminar o foi chefe, boa. ele faz assim, ó. Ó, Rafa Tu acha Souza... bonito os italianos, Rafa? Não acha. Ele não acha. Não acha. Prefere os belgas. É. Tá. Rafa, sacana. Ai. Luan Carlos, que não é italiano. Gosta de caranguejo pra comer? Rafa, Piada interna. Sem tempo para mais nada hoje? Vai ter que dançar aí pra mostrar. Beleza, então vamos encerrar mais um Giro Total. Vai dar 1000. Essa. Vamos dar 1000 Vai. views nesse episódio. Vai dar 1000. A gente tá Joinha. muito contente com os comentários de vocês, aí o feedback muito positivo nos comentários. Se quiser cornetar também, fica à vontade, dá sugestão de tema, critica o cabelo do Chico Lins, enfim, tá tudo certo. O que a gente quer é que Segue no vocês Instagram, interajam curte ali com a meus gente. stories. Ó, vamos passar as redes sociais rapidinho então, Jéssica. @Jéssica Sescon no Twitter e @Jéssica.Sescon. Não, perdão. JéssicaSescon.a no Instagram. Rodrigo? @Rodrigo Faraco no Twitter e @RC Faraco no Instagram. Chicão? Chico Lins no Twitter, agora aprendi. E tem arroba no Instagram? Tem. Chico.lins no Instagram. E no TikTok. Não tem. Não, Não tem. faz a tua conta aí do TikTok. Não vou fazer. Em breve a gente vai ter o TikTok do Chico Lins. Não vai ter. E Em se a breve gente chegar não a 1000 teremos. views, TikTok do Chico Lins com os bastidores do Giro Total. show de bola. A dança do caranguejo. Ai. Eu sou o César Cartoon em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E aproveita e já segue o Instagram da CBN Floripa, porque lá você tem os cortes dos nossos episódios, aquelas partes polêmicas. Nossos editores já vão pegar as partes, os nossos editores Joinha. vão pegar as partes que mais chamaram a atenção pra você curtir lá e ver o episódio inteiro no nosso canal no YouTube, beleza? Até quinta-feira então com mais um Giro Total. Tamo junto e segue o jogo!